Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos na semana do dia 16 ao dia 19 do 11 e hoje nós vamos dar continuidade às conjunções. Na semana passada nós vimos as conjunções coordenativas. Vimos que as conjunções coordenativas elas ligam orações independentes. Falei sobre isso, que são orações independentes. Por quê? Porque uma funciona sem a outra, né? Mesmo que ali eu tenha uma conjunção, se eu tirar, você consegue entender tranquilamente, correto? Hoje nós vamos ver as conjunções subordinativas. Essas conjunções, elas ligam orações dependentes. O que eu quero dizer com isso, tá? Olha só, primeiro eu tenho aqui as conjunções integrantes. Essas conjunções, elas introduzem orações subordinadas com função de substantivo, tá? Então eu tenho como conjunção integrante o que e o se. Observem aqui nessa frase, olha só, nesse exemplo. Quero que você volte já, né? Então, analisando este exemplo aqui, quero que você volte já, observem que eu tenho duas orações. Quando eu falo oração, gente, eu estou falando de verbo, tá? Eu tenho quero, né? O verbo querer, e eu tenho o verbo voltar. Vocês conseguem entender que o que ele fica entre as duas orações? Certo, pessoal? Então, olha só, eu quero. Se eu chegar para vocês e falar eu quero, vocês naturalmente vão me perguntar quer o quê? Por quê? Porque essa oração sozinha, ela não funciona, ela é dependente. Tá certo, pessoal? Essas são as conjunções integrantes. E eu tenho as conjunções causais, tá? A número 2 aqui, só um instante. Então vamos lá, olha só, nas conjunções causais, né, elas introduzem orações subordinadas adverbiais. As conjunções integrantes introduzem orações substantivas, né? Aqui elas vão introduzir orações subordinadas adverbiais. Observem que as conjunções referentes a essa aqui, a causa, são essas aqui, olha, que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Essas são as conjunções. Aí eu tenho mais abaixo um exemplo. Não fui à aula porque choveu. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, quando eu falo não fui à aula porque choveu, observem que a conjunção, ela está na oração que tem uma causa. Então, olha só, é como se eu falasse, gente, olha, choveu, por isso eu não fui à aula. Então, vocês conseguem observar, desculpa, que esta oração aqui, ela é causa desta aqui? Não fui à aula porque choveu, tá? Então, chover aqui foi o motivo de eu não ter ido, foi o motivo, foi a causa de eu não ter ido à aula, tá? Mais abaixo, eu tenho as conjunções comparativas. Gente, como o nome já diz, dá uma ideia de comparação. Então, eu tenho que, do que, né? Como. Olha o exemplo, meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, gente, aqui eu tenho conjunções que indicam uma causa em relação a outra oração, tá certo? Abaixo aqui eu tenho as conjunções concessivas, que são orações que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Então, eu tenho como conjunção embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, né? Por mais que e por melhor que. Então, olha só, vou à praia, embora esteja chovendo. Então, vocês conseguem observar que ela exprime um fato contrário, né? Olha só, tá chovendo, mas mesmo assim, né? Eu vou à praia. Embora esteja chovendo, eu vou à praia, certo? Mais abaixo eu tenho as conjunções condicionais, que dão ideia de condição, né? A mais usada é o se, que a gente usa toda hora. Olha só. Ah, se você fizer isso, eu te dou um brinde, né? Então, eu tenho caso, contando que, salvo, se, desde que, a não ser que, tá? Faltou uma vírgulazinha aqui. Mas eu conserto antes de mandar para vocês, tá certo? Mais abaixo, eu tenho as conjunções conformativas, que dão ideia de conformidade. Então, eu tenho segundo, como, conforme. Olha só o exemplo. Cada um colhe conforme semeia, né?
Então, cada um colhe de acordo com o que semeia, conforme, tá certo? Tenho as consecutivas, que dão uma ideia de consequência, e nessa aqui nós vamos ter como conjunções, né? O que, de forma que, de modo que, de maneira que, né? Sempre dando ideia de consequência. Olha esse exemplo aqui abaixo. Foi tamanho susto que ela desmaiou. Então vocês conseguem perceber aqui a consequência? Ela se assustou e, como consequência, ela desmaiou, certo? Mais abaixo eu tenho as temporais, que dão ideia de tempo, né? Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que, né? Tem o exemplo, quando as férias chegarem, viajaremos. Conjunções finais, que iniciam orações que exprimem uma finalidade, um objetivo, né? A fim de que e para que. Olha o exemplo. Estamos aqui para que ele fique tranquilo, certo? E tenho as proporcionais, que dão ideia de proporção, né? Que exprime concomitância, simultaneidade. Então, eu tenho a medida que, a proporção que, ao passo que, né? Olha o exemplo. Quanto mais trabalho, menos recebo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Aqui embaixo eu tenho algumas atividades. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para atender vocês. Pessoal, na atividade 14, eu tenho uma leitura e interpretação de texto. Então, eu tenho um texto aqui que vocês terão que ler, claro, né? E abaixo eu tenho algumas atividades de interpretação e tem algumas atividades também de gramática, né? Que vocês vão ter que interpretar, mas pensando o nosso conteúdo gramatical, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.